Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre Winnicott e Frank Furedi. Bem, esta apresentação ela foi realizada em uma live aberta com outras pessoas, onde houveram perguntas depois, mas por questões técnicas eu estou fazendo a reapresentação aqui somente para enviar esse vídeo para deixar aí para vocês assistirem no YouTube quando quiserem, tudo bem? Então, sem mais delongas, vou colocar os slides aqui e aí damos início então à apresentação. Um segundo apenas. Agora sim. Pronto. Então, esta apresentação ela foi realizada, como vocês podem ver aqui no canto esquerdo, no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, da PUC São Paulo e Fundação São Paulo, onde no grupo de crise do amadurecimento da modernidade, coordenado pela professora Danite. Lá nós temos trabalhado esses dois autores, e a minha proposta aqui vai ser falar de ambos de forma bem específica, como vocês vão ver aqui na frente. Então a apresentação aqui ela tem 3 partes. No primeiro momento, eu vou falar do texto A Pílula e a Lua, de Winnicott, que está localizado em seu livro Tudo Começa em Casa. Na sequência, passarei para o capítulo do livro Paranoid Parenting, do Frank Furedi, que é um sociólogo. O título do capítulo é Por que os pais confundem seus problemas com os de seus filhos. E, por último, a parentalidade no Instagram na perspectiva proposta por Winnicott e Frank Furedi. Para quem não tem familiaridade com o termo, parentalidade, pessoal, é tudo aquilo que envolve o fato de ser mãe, pai, na atualidade. Então, é o fato de exercer esse cuidado com uma criança. Então, apresentando aqui brevemente, para quem não conhece os autores, temos primeiro Donald Winnicott, psicanalista em inglês, aí tem uma foto dele. Ele se dedicou o seu trabalho de forma intensa à descrição da relação entre mãe e bebê, mãe e criança, trabalhando a importância do brincar bastante. E nesse livro Tudo Começa em Casa, ele descreve, tem alguns textos de cunho mais, vamos dizer, social, onde ele discute questões relacionadas à guerra. E nesse texto, A Pílula e a Lua, que eu vou tratar, ele trata especificamente da pílula anticoncepcional, certo? E temos também o sociólogo Frank Furedi, não me lembro agora da nacionalidade dele, é húngaro, se não me engano, vivo ainda, ele participa das atividades. Recentemente ele gravou uma live com o pessoal do Labo e a gente tem estudado ele, um sociólogo que eu conheci há pouco tempo, mas tenho gostado muito das leituras dele. Tem um livro dele também chamado Cultura Terapêutica, onde ele descreve um pouco os efeitos da psicologia na cultura, gerando uma sensação de vulnerabilidade muito grande. Recomendo aí, infelizmente não tem nenhum livro dele traduzido no Brasil, mas recomendo sem sombra de dúvidas. Então, começamos aqui com o texto do Winnicott, como eu comentei, aqui do lado vocês podem ver a capa do livro. O Winnicott começa esse texto dizendo que tem uma relação que eu chamei de cética em relação à pílula. Ele foi convidado para falar num lugar sobre a pílula anticoncepcional e fala, bom, existem pessoas que defendem o uso da pílula em qualquer caso, outros criticam totalmente o uso dela, mas eu particularmente não tenho nenhuma opinião definida a respeito dela. E acho que isso eu coloquei de cético aqui, como referência ao movimento da filosofia grego, essa ideia de que ele não aposta em nenhuma defesa de uma verdade. Ele fica numa certa suspensão aí do juízo em relação a uma situação caso a caso para o uso ou não da pílula. E é muito interessante como ele começa a pensar o uso da pílula através de um poema. Ele fala que está lá no consultório dele, esperando um atendimento, e aí ele pega uma caneta, assim, uma folha que está lá e começa a escrever um poema que vai um pouco basear aí a interpretação dele a respeito da pílula anticoncepcional.
E nesse poema, que a gente vai ver no slide seguinte, ele consegue brincar de alguma forma com essa questão da pílula, favorecendo uma elaboração que eu chamei aqui para além do racional. Isso eu vou explicar um pouco melhor depois. E mais para frente ele vai tratar tanto da pílula como uma forma de controle do crescimento demográfico, tanto no sentido global como também particular das famílias. E ele cita um caso interessante aí de uma garota de 16 anos, né, que vai favorecer essa ideia de que a pílula ela não abarca somente aspectos racionais, mas também aspectos de fantasia, emocionais, né, de cada um, onde ele busca fazer essa interpretação que não se restrinja a uma interpretação racional da pílula, mas que esteja aberta a pensar por meio da contradição, né, de uma situação caso a caso. Então, não é uma verdade, a pílula não vai valer sempre da mesma forma para todas as pessoas, né? No caso dessa garota, ela queria muito usar a pílula, mas ela fala, eu não sei se eu quero transar ou não, se eu quero fazer sexo, mas a pílula para mim seria importante estar com ela, poder saber que eu posso utilizá-la, né? Que os pais deixavam essa restrição a ela. Então, mas aí alguém poderia perguntar, mas por que você quer a pílula se você não vai, né, se utilizar, se você não vai fazer sexo? Então, e por isso o Winnicott coloca, bom, a pílula tinha um valor de status para ela, não tinha uma utilidade específica, né, como no caso para ela não engravidar, mas tinha esse valor no sentido de uma fantasia, né, que é um valor muito importante na perspectiva dele. Então aqui está o poema, né, na tradução da Danite, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Ó pílula imbecil, para gente que não é doente, por que esperar até conhecer a vontade de Deus? O que está vazio um dia se completará, e uma colina grávida reduzida a nada será. Homens, realizem seu desejo, introduzam Jack and Jill. Moças, fartem-se da clorofila dele. Não temam um respingo, vocês conhecem o exercício. Vocês conhecem um assassinato calmo e silencioso. A pílula. Portanto, ouçam meu conselho ao que desejo. Não se divirtam com a pílula, imbecil. Esperem para ver no que vai dar. E aí paguem a conta. É muito interessante como ele vai brincando aqui, né? No início parece que vão lá, né? Aproveitem, né? Vocês não têm por que se preocupar. E aqui ele traz uma expressão que ele vai manter no restante do texto, que é a ideia de um assassinato calmo e silencioso, que é a pílula. Essa ideia de assassinato que ele traz é muito importante, porque ele vai falar, bom, houve outras formas de controles populacionais ou em outras épocas, né? Houve pestes, houve pandemias, né? Como a gente está vivendo agora, mas a pílula é uma forma de controle demográfico que a gente, né, aceita e ela não causa, né, um sofrimento como a morte das pessoas, mas por ser justamente um assassinato calmo e silencioso. Ela pode justamente sim causar um sofrimento em alguns casos, né, mas ela é esse assassinato peculiar aí que ele vai chamar. E no final ele faz essa provocação, né? Não se divirtam, esperem para ver no que vai dar, jogando um pouco aí com a responsabilidade, né? Que lugar ficaria a responsabilidade diante do uso da pílula. Então, me parece que o Winnicott ele vai caminhando no texto, para o que eu comentei lá no início, para esse desenho de um pensamento que vá para além da lógica racional. Né? O que é essa lógica racional? Lembrando lá do caso da menina que eu comentei. Bom, se você não vai fazer sexo, para que você quer usar a pílula? Né? Essa seria a lógica racional. Então, você não precisa usar a pílula se você não está fazendo sexo. E aqui é o que ele vai, né? Ele coloca nesse trecho de forma muito clara, né, de que há uma área não resolvida na qual a lógica, os sentimentos, a fantasia inconsciente não se juntam. Eles não se relacionam um com o outro de modo apropriado, não se resolvem um ao outro, embora seja necessário possuir os dois e seja necessário tolerar as contradições. Aqui no final está assim, o ponto mais importante, onde ele vai apresentar a ideia de contradição, né, de poder tolerar a contradição como uma forma de lidar com a situação. Uma forma de pensar, ao meu ver, que hoje em dia está muito empobrecida, né, nos debates, na mídia e também na forma como a gente encara o mundo. A gente vê isso de forma muito clara no debate sobre fake news. Né? Quando a gente vê campanhas como essa, né, do G1,
hashtag fato ou hashtag fake, é justamente essa ideia de que existe apenas a compreensão via racionalidade, né? Não há ou uma coisa é verdade ou ela é mentira, né? Ah, não, mas é isso mesmo, não é? Agora vejam que interessante esse caso aqui. Desculpa, aqui eu vou comentar de um caso que está mais colocado mais na frente. O caso, esse artigo serve muito bem, de qualquer forma, né? A ideia de que essa tolerância da incerteza ela é algo um pouco difícil de ser cultivado por meio das redes sociais, né? As redes sociais demandam da gente essa ideia, né, do Twitter, de que você tem poucos caracteres para se expressar. No Instagram eu tenho percebido também que os perfis, né, no caso mais voltados à psicologia, os que realmente fazem sucesso são aqueles que defendem pautas, sejam políticas, morais, sociais, né? Ou seja, você tem que escolher um lado porque, né, de fato, o debate que, né, às vezes a gente esperou um pouco dessas redes sociais, de fato ele não dá para acontecer assim. No final das contas, o que acontece? Você tem um time A, um time B, você segue as pessoas de cada um desses lados. E aqui um trecho do Winnicott falando, né, do cultivo da incerteza como algo que pode ser um pouco difícil. E esse artigo que eu coloquei aqui da Science é algo que denota isso de forma muito clara, né? Aqui está o resumo dele, ele comparou o compartilhamento de fake news por robôs e pessoas. E ele fala um pouco dos sentimentos que cada uma dessas notícias inspiravam, né? Na parte que está grifada ali. Enquanto as histórias falsas inspiravam medo, repulso e surpresa, as verdadeiras inspiravam expectativa, tristeza, alegria e confiança. Isso chama atenção. O Furedi, ele tem um livro que chama Sociedade, Cultura do Medo, onde ele vai falar da importância do medo na nossa sociedade, assim, como o medo é um sentimento que canaliza escolhas, decisões, vou fazer um seguro ou não, a educação dos filhos, né, tudo isso, o medo está muito pautando, né, o nosso cotidiano na atualidade. E bastante interessante pensar isso, que também o medo pauta esse compartilhamento das notícias falsas, né? Ao contrário da sabedoria convencional, os robôs aceleram a disseminação de notícias verdadeiras e falsas na mesma proporção, implicando que as notícias falsas espalham mais do que a verdade, porque os humanos, e não os robôs, são mais propensos a espalhar, né? Então, recupero esses sentimentos aí, né, que as notícias falsas trazem, né, de medo, repulso e surpresa, como sentimentos que são compartilháveis, são sentimentos que de alguma forma combatem, né, essa incerteza, na verdade, né, reproduzem essa incerteza de forma muito intensa. Então, por isso eu trago aqui o questionamento, né, qual a possibilidade de tolerância da incerteza na atualidade? Justamente pensando que essas notícias falsas fazem o tempo inteiro a gente estar em alerta, pensando que é verdade, não é, mas olha o que aconteceu, se indignando com as coisas, né? Aqui eu não cheguei a comentar, mas o que eu ia falar é a respeito de um... Eu não lembro se eu coloquei mais para frente nessa apresentação, de um caso que teve no Acre, né, que vocês podem pesquisar e depois, é muito interessante, das fake news no Acre, onde houve uma situação onde garotas começaram a exibir reações diversas a partir de ter tomado a vacina, se eu não me engano, para HPV, e elas começaram a ter... vou falar mais para frente sim, pessoal, desculpa. Confundi aqui, eu lembrei que num outro caso aqui, já eu vou comentar sobre isso, aí eu comento em detalhes melhor. Então, a consideração do ambiente e a possibilidade de tolerância à contradição. Qual que vai ser o convite, então, do Winnicott para a gente poder pensar e refletir sobre a questão da pílula anticoncepcional e até alcançando o tema do aborto aí, né, que também está ligado ao tema da pílula. O Winnicott nos apresenta uma proposta de um modo de pensar e interpretar os fenômenos. Essa proposta é o ambiente, ou seja, a consideração de que cada caso favorece um contorno ambiental para aquela situação. Uma gravidez, o uso de uma pílula, né,
a discussão de um aborto. Então, o que ele vai apresentar é a ideia de que não daria para ter respostas definitivas para esses temas, mas ele teria que ser pensado individualmente, caso a caso. Então, a tolerância, a ambivalência e a contradição, né, tornam-se dessa forma um suporte para a incerteza mediante o ambiente. Né? O ambiente, quando a gente considera ele, a gente pode pensar que, né, uma coisa que valeu para pessoa X não vale para pessoa Y. Isso gera essa tolerância à ambivalência e à contradição e permite esse cultivo da incerteza, né, na medida em que eu não vou defender, né, uma pauta independente da situação que ela está ocorrendo. Eu vou sim olhar individualmente para aquilo que está acontecendo diante daquela pessoa. Né? Então, eu trago aqui o exemplo do aborto que, né, teve aí uma grande repercussão na mídia, que foi o aborto realizado no Espírito Santo. Eu trouxe aqui uma manchete que é a seguinte: médico sobre aborto em menina estuprada no Espírito Santo. Abre aspas, só terá a dor da alma. E aí eu comento: a situação do aborto tornou-se um espetáculo para a reafirmação de certezas. Simultaneamente, há uma intolerância diante da incerteza. Qual a possibilidade de contradição / ambivalência nas discussões atuais sobre o aborto? Essa expressão de que o aborto se tornou um espetáculo, eu peguei de uma colunista do jornal Gazeta do Povo, que eu acho que ela foi muito feliz, né, nessa expressão, revelando, né, que essa situação ela gerou um novo momento, um novo palco para as pessoas que são contra ou a favor poderem defender suas pautas. Né? Então, a menina que estava lá, né, pouco importava, assim, importante era defender a pauta, as bandeiras que eu defendo, seja ela a bandeira, né, no caso de direito ao aborto ou de ser totalmente contra ele. Né? E aí eu chamo a atenção para a fala do médico, onde ele fala de só terá a dor da alma, né? Onde ele, ao meu ver, lança um olhar para a garota de que o corpo funciona como uma espécie de máquina e minimiza, né, isso que as pessoas chamam de psicológico, de alma, né? Como se o fato dela ser mãe futuramente se baseasse somente na experiência corporal dela, numa espécie de maquinário que estaria pronto para ter um filho, né? Reduzindo, retirando o aspecto psíquico, né, e pessoal de qual o significado daquela experiência de ser mãe que isso pode ter para essa garota. Né? Então, reduzindo a isso, ele perde um pouco essa dimensão e tira um pouco, ao meu ver, essa possibilidade de ter uma contradição e uma ambivalência, né, na ideia do aborto, na ideia de que sim, houve uma dor psicológica na alma, chame como quiser aí, talvez tão intensa quanto, não daria para saber, né? Ele poderia ter deixado isso em aberto, mas há uma certa circunscrição para a ideia de que não, isso foi algo menor porque fisicamente, né, foi tranquilo. Aqui, né, do lado, ele reproduz um pouco essa fala, né? Ela está bem aliviada e feliz agora porque foi resolvido o sofrimento dela. Veja que há uma certa, né? A sequela maior é o sofrimento mental. Bom, se ela está bem aliviada e feliz e a sequela é o sofrimento mental, então, né, não dá para entender muito bem o que está acontecendo. De certa forma, até aparece a contradição aqui, mas vejam que no futuro, né? Acho que não vai ter sequela, foi tudo dentro do protocolo. No futuro, quando ela quiser mãe, não vai ter problema. Bom, se há um sofrimento mental, então não sabemos, né, como é que vai ser essa experiência de ser mãe para ela. Então comento, né, a distinção entre dor física e dor na alma não recupera uma tentativa de certeza racional a respeito dos efeitos do aborto, assassinato, nos termos de Winnicott, para buscar garantias impossíveis diante desse contexto. Né? Então trago essas questões aí para a gente refletir. Pessoal, acabei lembrando que eu não comentei, foi na outra apresentação sobre senso comum, que são temas meio próximos, me desculpem, mas, né, vocês podem aí acessar o vídeo da apresentação sobre senso comum, e lá teve a discussão sobre esse caso no Acre, né, dessas garotas que tomaram vacina de HPV e começaram a ter sintomas próximo a uma crise epilética, assim, e aí, ali, ao meu ver, é um caso muito bom para discutir essa situação caso a caso, onde
né, o hashtag fato ou fake ele não funciona porque é um fake que se tornou uma verdade, né? Ela passa a ter efeitos de verdade na vida daquelas pessoas quando ele começa a causar esse sofrimento nessas garotas. Então, acho que quando o Winnicott propõe esse olhar para o ambiente, né, serve também para a gente olhar para esse caso do Acre, para falar, bom, ali aquela fake news deixou de ser fake news, né, e como é que a gente vai cuidar disso? Então, me parece um olhar bastante interessante. Chego aqui ao Furedi, né, o livro é esse que vocês estão vendo aí a capa, o título dele muito interessante, né, seria Paranoia Parental, paranoia na parentalidade, né? Na verdade ele até corrige no prefácio, assim, não são os pais que estão paranoicos, é o exercício de ser pai que se tornou paranoico. Por que ignorar os especialistas pode ser o melhor para a sua criança? Vejam que aqui é uma recuperação direta, novamente, do tema do senso comum, né, pessoal, que eu comentei na última live aberta aqui no YouTube e também pelo Google Meet. Então estão em consonância esses temas de que exercitar essa sabedoria, né, isso que está fora dos acadêmicos, do que a ciência diz, pode ser também uma forma de cultivar, sim, uma forma interessante de cuidado e de educação com as crianças. Então o nome do capítulo, se não me engano, é o capítulo 4 ou 5, Por que os pais confundem seus problemas com os de seus filhos? Nesse capítulo ele vai trazer duas ideias muito importantes, que é o da identidade parental e hiperparentalidade. Então ele comenta lá no livro que com a estabilidade de relações de trabalho, a identidade de alguns pais passa a ser interpretada a partir do filho e não o inverso como anteriormente. Isso é muito claro, pessoal, eu vou comentar depois na parte do Instagram, né, que hoje você vai nas descrições do Instagram, muitos identificam-se como mãe ou pai de fulano, né? Ao invés do que a gente tinha antigamente, que seria fulano, filho de Maria. Né? Então, no interior isso é muito comum, né? Fulano é filho do João da mercearia, do fulano, né? Do senhor, do José, dono, que é pedreiro, enfim, há toda uma referência em relação aos pais, né? Tanto a mãe como o pai. Mas, né, a gente vê que na atualidade essa identidade parental está relacionada ao filho, né? Então, os pais se identificam a partir do filho. E por que isso? Freud ele deixa muito claro nesse livro, né, que o filho passa a ser essa espécie de projeto dos pais que vai direcionar e vai dizer para eles mesmos se a vida deles foi boa, se foi significativa, se eles puderam fazer um bom trabalho enquanto pais. Né? Então isso passa a ser uma marca da nossa época, de que os pais vão identificar a própria vida, não mais pelo casamento ou pelo trabalho, mas sim pela criação dos filhos. Então, se eu fui bem sucedido, se meu filho fez intercâmbio, fala tantos idiomas, é empresário e tal, então quer dizer que a minha vida valeu a pena. Se meu filho, não conseguiu um emprego legal, não casou e tal, a minha vida então não foi legal, não consegui passar para o meu filho. Essa ideia de passar, né, valores, ideias, vem um pouco nessa ideia de que os pais passam a identificar a própria vida, né, a partir da vida dos filhos. E é exatamente isso, né, que a hiperparentalidade trata. Então a sensação de realização na vida de alguns pais passa a depender, ou melhor, passa a ser atingida por meio do sucesso dos filhos. E eu trago um caso aqui de uma garota que recentemente entrevistou, né, o Bolsonaro, e, né, é uma reportagem do Estadão, aqui vocês podem ler, né? Por trás do programa da Esther e também da câmera está o pai da menina. Ela tem um canal no YouTube, Rodrigo Castilho, um ex-policial militar de São Paulo, que se especializou em cinegrafismo e se dedica a produzir e orientar a filha para que ela brilhe no vídeo. Acredito no sonho dela, estudei bastante e estou me desdobrando para o sonho dela acontecer. Apesar de muita gente falar mal, ela gosta muito da classe dos jornalistas. Se não me engano, é uma garota de 8, não sei se ela está com 10 anos, assim. Mas chama a atenção que ela passa a conversar assim, né, com figuras políticas
ou de temas que aparentemente não se encaixam muito com a idade dela. Né? Por exemplo, trago aqui o vídeo dela entrevistando o consultor e contador, Sr. Ivan. Né? Eu vou ver se eu reproduzo só o início do vídeo aqui. Estamos começando mais um programa da Esther para vocês aí de casa. E hoje, gente, eu estou aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje eu estou aqui com meu amigo Ivan. Viu, gente? Ele que é contador, consultor, viu, gente? Vamos conversar um pouquinho com ele. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério: imposto de renda. É isso aí. Boa tarde. Então, pessoal, né? Vocês puderam ver aí o grande amigo Sr. Ivan da Esther, né? Falando aí de um tema muito específico que é imposto de renda, né? Então, aqui, né, não penso em fazer nenhuma grande apologia assim da infância, como brincar. Acho que essa é uma possível crítica, né? Também ao modo como ela retrata, mas penso, né, um pouco nessa, né, colocação do pai como esse que está gerenciando a carreira dela e colocando, né, esses temas para debate, né? O imposto de renda, né, a grande Esther aí de 7, 8 anos discutindo. E aí, ela fez um vídeo, se não me engano, de Dia das Crianças com o Bolsonaro, e aí mostra eles almoçando e ela fala: "Ê, Bolsonaro". E aí vejam que contradição, assim, né? Interessante, pensando aí a partir do Winnicott. Como é que ao mesmo tempo, né, reclama-se para ela esse lugar de adulta, de que ela é uma jornalista que entrevista políticos, mas aí, né, a internet temos aqui: esta menina precisa ser orientada. O presidente da República não é o irmãozinho dela, portanto, ela deve se dirigir a ele pelo menos como senhor presidente, o senhor Bolsonaro. Né? Então, veja que vai, né, gerando essa ideia. Bom, mas ela fala de imposto de renda, mas ela não é uma adulta, então ela é uma criança. Né? Como é que certos engodos que vão gerando esse tipo de proposta. Achei interessante também que nesses comentários apareceu: ela deveria ser convocada para entrevistar os ministros. E recentemente foi isso que aconteceu, assim, mais ou menos meses depois, né, desse vídeo. E aqui, né, trago outras situações de pais e filhos aqui, né? Então a gente tem aí Sandy Júnior, né, que a mãe gerenciou boa parte da carreira. Para quem assistiu a série aí é interessante ver, né, como que eles podem ali falar de alguns conflitos em relação a isso, né? E, né, da carreira deles. Se não me engano, não fala tanto, né, especificamente da mãe, mas vamos dizer assim que, né, que foi uma coisa que minimamente deu certo. Né? Eles depois, né, separaram a dupla e foi minimamente satisfatório. Já no caso aqui de cima, né, é a MC Melody. Não sei se vocês conhecem, depois vocês podem dar uma procurada no Google, onde esse aqui é o pai dela, que gerenciava a carreira dela, e recentemente, ou faz uns anos já, não me lembro exatamente a data, a justiça, né, interditou aí o gerenciamento da carreira dela pelo pai, alegando que ele sexualizava a imagem da filha. Atualmente é uma mulher que gerencia, indicada pelo Felipe Neto, né, que é um cara aí no YouTube engajado em diversas causas. Então, um caso de não tanto sucesso assim de pais que gerenciaram carreiras de filhos. Aqui embaixo, Neymar, né, ali embaixo a descrição da revista é muito boa: o complexo de Neymar, rico, genial e controlado pelo pai. Algum problema com isso? Muita gente atribuiu, né, algumas coisas da personalidade do Neymar ao pai, mas é interessante ter, ele deu uma entrevista para o UOL muito boa, assim, falando, né, como ele tentou proteger o filho e tal, e a gente vê que até hoje, né, ele está aí com suas dificuldades, como outras pessoas teriam, assim, né, em outros casos, né, não, a meu ver, não dá para
né, falar, não, foi, né, uma situação ruim para ele, né? Fica um pouco nesse lugar. Algumas pessoas podem achar ruim, outras podem achar bom. E aqui o Silvio Santos, né, não é pai da Maísa, mas pego, né, um pouco essa carreira dela aí, né, que ele acompanhou desde pequena e de alguma forma, né, sempre marcando a figura dela como criança e tal, né, falando algumas tiradas ali meio sarcásticas, inteligentes, né, alguém que também teve próximo aí do gerenciamento da carreira de uma criança. Então, o que esses casos nos ajudam a pensar, né? Em primeiro lugar, que a carreira do filho ou filha pode sim funcionar como um sentido pessoal para a vida dos pais. E que isso, na verdade, pode ser um fenômeno não tão recente assim, né? Pegando, por exemplo, o Sandy Júnior. E que os direcionamentos, né, da vida dos filhos pode ser essa forma de medir o sucesso e realização, né, com a própria vida. Pensando no pai da Esther, que fez um curso para isso, né? Que fala que ela gosta muito dessa classe de jornalistas, né? Informações, né, afirmações talvez um pouco precoces para a idade dela, de alguma forma. Mas a gente vê que ele vai aí, né, um pouco direcionando a própria vida e a vida da filha de forma muito próxima, assim, né? O caso do Neymar também, né, do pai dele direcionando a vida como empresário do filho. E fica um pouco a questão, né, das crianças youtubers, quais vídeos gravam, como fazem, sobre o que fazem. Acho que não dá muito para, né, bater o martelo assim, não é legal criança ser youtuber, né? O que exatamente que ela faz nesse canal, né? E será que, né, os especialistas legitimam isso ou não, né? Eu já fui num congresso onde foi o pai, né, de uma youtuber lá no Labo, a gente fez uma discussão muito boa sobre isso. A Danite inclusive comentou que uma das coisas que se perde, né? Eu fui num congresso onde tinha o pai de um menino que era youtuber. Ele falava, não, é tipo a gente fazer uma atividade com família. Tem família que vai pro parque, tem família que gosta de, sei lá, cozinhar junto. A nossa família, a gente grava vídeos juntos. A Danite apresentou um argumento que eu achei muito interessante, que ela falou da perda da dimensão do público e privado. Né? Quando uma família vai no parque, quando ela faz uma comida junto em casa, né, isso está restrito de alguma forma ao nível do privado. E, né, quando isso se torna um vídeo do YouTube, isso vira algo para se mostrar. Né? Então há algo de uma espontaneidade aí que se mostra de uma forma diferente quando é para um vídeo do YouTube. E aí, por último, chegamos à parentalidade no Instagram, na perspectiva proposta por Winnicott e Frank Furedi. Então eu trouxe aqui 3 páginas, né, do Instagram. A primeira chama-se Infância Livre, movimento de mães, pais e cidadãos comprometidos com uma infância livre de consumismo e sem publicidade dirigida às nossas crianças. Então aqui traz um pouco de uma característica que o Furedi fala, né, de que os adultos passam a querer, né, dizer e se preocupar com dizer sobre as crianças, né, falar da vontade delas a partir deles. Né? Então me parece que esse movimento mostra um pouco isso. Aqui o militância materna, maternidade, feminismo e criação de crianças conscientes. Apoia a produção desse conteúdo. Veja que há aqui, né, um link para você contribuir com a página. Então é também uma forma de renda, né, para essa mulher. E aqui uma mãe pediatra. Olha lá o que eu falei. Mãe do Bento. Então não é mais Bento, filho da Mari, pediatra. É mãe do Bento. Escritora feminista, ativista do parto, sono natural e amamentação. Então eu trouxe alguns posts para a gente analisar. Opa, aí. Essa página Infância Livre que eu comentei, né, pais falando pelos filhos, você vê essa imagem aqui, né? Mães e pais, vocês têm relatos de abuso de publicidade infantil? Se sentiram incomodados com algum comercial por aí? A princípio dá essa impressão de que os pais vão dizer o que incomoda as crianças, mas quando a gente vai para o texto aqui do lado, a gente vê que é um pouco diferente. Mães e pais são constantemente afetados por publicidade infantil, especialmente quando as crianças são impactadas por essas ações e acabam pedindo algo à família. Vocês têm relatos desse tipo a contar para a gente? Fale com a gente. Vejam que eles estão falando do incômodo dos pais, né? Quando a criança pede. É muito diferente falar, mas a criança está sendo influenciada, temos que barrar uma propaganda porque isso está trazendo uma má influência para a criança.
Aqui é o adulto querendo dizer sobre o incômodo da criança. No caso desse post, é diferente. Né? Me parece que a gente vê ali, está direcionado para os pais. Pais, vocês se sentiram incomodados com o pedido de seus filhos? Né? Então, é uma articulação que me pareceu interessante. Assim. Aqui, né, no caso da militância materna, onde me parece que criar uma criança consciente, né, traz para o pai esse sentimento de sucesso que o Freire fala. Né? E aí a página traz um post que quebra um pouco essa expectativa, que eu achei muito interessante, fala, mesmo com uma mãe feminista, meu filho pode crescer machista. Né? Então aqui mostra, bom, a criança não está sob total controle dos pais, então ela pode sim, né, quebrar um pouco essa expectativa e ser diferente daquilo que os pais imaginavam que gostariam que ela fosse. Mas ao mesmo tempo, né, voltando à contradição de Winnicott, né, a página ela não tem, né, uma única perspectiva. E aqui a gente vê sim uma forma muito marcante de olhar para a criança e para a infância, né? É um post que quando eu olhei, eu falei, nossa, que interessante, né? Vai repensar sobre a questão de gerações, como mesmo pensando na questão do feminismo, ainda tem valores que a gente carrega e tal, mas não é bem assim. Né? Justamente uma crítica muito forte a isso, eu destaco essa parte aqui. Né? Há muito o que fazer, muito a brigar e a mudança começa em nós. Começa com essa tomada de consciência sobre como o patriarcado toma nossos corpos, sobre cada menina que já nasce marcada para ser socializada para o abate. Né? Retoma aqui um pouco aquela discussão que eu falei da polarização. Né? Aqui é uma página que tem uma marca de militância, eu acho que isso está no título, né? Mas outras páginas também fazem isso, de que, a meu ver, é isso que as redes sociais um pouco demandam. Assim, né? E aí, você está do lado X ou lado A? Aqui eu estou do lado do feminismo, estou contra o patriarcado, então isso vai marcando e vai trazendo seguidores para essas páginas. Né? Então, e apesar, no primeiro post, a página fala, bom, né, não dá para garantir, né, uma criação, mas vejam que está marcado um certo determinismo de que temos que romper com essa socialização para o abate, né, que eu achei bem forte essa expressão aí dentro desse post. E aqui por último a página Mamãe Pediatra fala, então Renan, quer dizer que não dá para ter no Instagram então algo que traga reflexão? Dá, né? E aqui é justamente, né, uma crítica que o Freire faz muito, né, que os pais passam a ter cada vez uma parentalidade Ctrl-C, Ctrl-V, buscando parâmetros para se basear para criar seus filhos. Né? E aqui essa pediatra traz uma reflexão muito interessante, né? Exatamente uma crítica aos especialistas próxima ao que o Freire traz. Ela escreve, né? Estamos presos em tabelas de sono, em tempo de tummy time, em palavras certas para cada situação educacional de nossos filhos, em tempo certo para arrotar e atividades programadas para o desenvolvimento. Parece que precisamos fazer um doutorado antes da parentalidade. Né? Exatamente essa a perspectiva do Freire no livro. Né? Essa sensação dos pais de que vão falhar a qualquer momento, de que a qualquer momento alguém vai vir, vai apontar o dedo para eles, seja a ciência, seja um parente falando, você está fazendo isso errado, você não sabe criar seus filhos. Né? Isso tudo gera uma sensação de medo muito forte, gerando com que as pessoas tenham cada vez mais pets, né? Cachorros, gatos e menos crianças, né? Esse sentimento de falha sendo muito exposto. Né? Na nossa discussão na live aberta, a Júlia fez uma consideração muito interessante, né? Ela perguntou, né? Entendo que a gente pode afirmar um pouco isso, se esse medo, né, que o Freire fala da parentalidade pode ser pensado como um controle demográfico lá do Winnicott. Acho que sim, né? É um fator interessante assim, para a gente pensar como o medo se tornou culturalmente, socialmente, né, o fato das crianças dos pais terem cada vez menos filhos e alguns terem escolhido não ter filhos. Por último, então, aqui uma outra página, né, a mesma página, desculpa, a Mamãe Pediatra, mostrando a singularidade das experiências de amamentação. Né? Então, acho que no Instagram muitas vezes tem isso que eu falei, né, das militâncias, das polarizações, mas a gente vê aí, né, são relatos de diferentes mulheres
sobre a experiência de amamentação, mostrando essa singularidade, essa, né, abertura para discussão a partir do ambiente, né, que situação é essa que essa mãe vive que possibilita ela amamentar de um jeito X ou Y, com dificuldade, né, específica e com as alegrias também específicas. Então, para concluir, em relação à parentalidade, as redes sociais habitam essa tensão e contradição entre a hiperparentalidade, né, no caso de que existe uma forma de criar crianças conscientes, e o compartilhamento de experiências sobre a maternidade e paternidade, né, onde ela também abre espaço para essas experiências singulares. A maior novidade das redes sociais é menos os pais gerenciando carreira de filhos e mais pais utilizando da parentalidade tanto para poder gerar conteúdo sobre o tema, né? Então a gente vê lá a militância materna, onde tem um link para você contribuir com a página, como inserirem-se no mercado a partir de sua experiência como mãe e pai. Né? Então aqui dá para a gente fazer uma pequena distinção entre pais blogueiros que se colocam nas redes a partir da experiência dos filhos e pais empresários, né, que na verdade ficam um pouco por trás dessa experiência dos filhos. Para uma discussão futura, né, aí fica para quem tivesse interesse de pesquisar, é interessante que muitos desses pais que às vezes criticam essa experiência de parentalidade, Ctrl+C, Ctrl+V, acabam criando perfis no Instagram para os seus filhos, né, um pouco nessa vitrine de mostrar o sucesso da criação. Vejam como minha criança come comidas saudáveis, brinca na terra, enfim, né, vira um pouco essa vitrine para o sucesso que às vezes as pessoas estão ao mesmo tempo criticando, né? Muito interessante isso. Beleza, pessoal? Então é isso. Se alguém quiser, né, enviar aí algum e-mail, esse é meu Instagram e aqui estão as referências que eu utilizei na apresentação. Bem, então muito obrigado, agradeço aí, fiquem atentos ao Instagram, né? Em breve novas lives aí surgirão, estou pensando em convidar algumas pessoas e, né, novidades sempre vão surgindo aí com o que eu estou lendo, pesquisando e conversando aí, tanto nas lives como também fora delas. Um abraço e até mais!